apenas 3 versos. Jonas, capítulo 1, de 1 ao verso 3. Na minha versão, a RA diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que Deus aplique essa palavra em nossos corações. Irmãos, a maldade do coração do homem e o amor transformador de Deus. A maldade do coração do homem e o amor transformador de Deus. Eu quero compartilhar isso nesta manhã com os irmãos. O que estamos vendo, irmãos, por certo continuaremos a ver nos últimos dias, é uma disputa exacerbada pelo poder de um cargo letivo. Nós estamos vendo isso. Isso está espalhado no mundo, irmãos. O homem está se vestindo de uma capa da maldade para estar em destaque, está se apresentando como a solução para aquilo que tem afligido o mundo. Evidentemente, irmãos, trata-se daqueles que não têm um compromisso com Deus. Creio muito de que quando nós temos um compromisso com Deus, quando nós temos conhecimento da palavra do Senhor, quando nós vivemos um Cristo em nossos corações, irmãos, por mais que soframos um desequilíbrio emocional, Deus nos capacita e nos livra das práticas da maldade, creio eu. O nível de crueldade dos homens tem aumentado a cada dia, e eu entendo porque o salmista, olhando para dentro de si: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Talvez ele estivesse fazendo uma análise do que estava ocorrendo e de repentemente ele começa a sentir sua alma, sentir abatida, perturbada. E o que nós, se não tomarmos cuidado, irmãos, nós podemos estar vivendo coisa bem parecida, essa perturbação de alma dos últimos dias. O texto que eu apresentei aos irmãos, e eu quero deixar claro isso, quando eu tenho esse sentimento de alma abatida, quando eu tenho esse sentimento, irmãos, perturbador, eu busco no Senhor, porque creio que Ele pode transformar esse momento, no ato da criação dessa maldade. Ele pode transformar pelo seu amor o meu coração, a minha mente, a minha vida. O livro de Jonas, escrito aproximadamente 760 anos antes de Cristo, no reinado de Jeroboão, assim acreditam os estudiosos. Aí a tradição judaica diz que Jonas era filho da viúva, aquela viúva lá de Sareta, né?
lá em 1 Reis 17, a tradição diz isso, porém não há uma confirmação, mas a tradição diz isso. Bom, Deus está diante de uma situação gravíssima, que era a cidade de Nínive. A cidade de Nínive, irmãos, fundada por Nirode, e alguns dizem que era bisneto de Noé, está lá em Gênesis 10, a partir do verso 6, era a capital da Síria. E os ninivitas, irmãos, era um povo poderoso por demais. Acreditam de que os habitantes de Nínive, nessa ocasião, eram em torno de 600 mil pessoas, 600 mil habitantes, ou 600 mil habitantes. Então era uma cidade poderosa por demais. Foi há um tempo a capital da Síria, uma cidade, irmãos, que os demais povos temiam. Nínive. Alguns estudiosos chegam a comentar de que o povo era de uma perversidade tremenda. Uma vez que eles pegassem alguém rondando a cidade que não pertencesse ou não fosse da cidade de Nínive, eles penduravam a pessoa em uma árvore, um galho de árvore, e ali, para que ele confessasse o que estava fazendo ali, tiravam pele do seu corpo. Era uma crueldade tremenda. Mas é interessante, irmãos, com essa perversidade ou com essa maldade toda dos homens, dos habitantes de Nínive, talvez achando que estava tão distante do Criador, tão distante de Deus. E quando nós vamos olhar a questão de quem eram eles, o nível de perversidade, crueldade praticado por eles, a arrogância pela capacidade da cidade, nós vamos ver e ter um sentimento de que de fato eles estavam distantes de Deus. Mas tem uma coisa que os ninivitas não sabiam: embora estivessem distantes de Deus, aprofundados em todo tipo de crueldade, mas Deus estava próximo dos ninivitas. A palavra de Deus diz em que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. A grande cidade de Nínive. O que quer dizer isso? O próprio Deus reconhecia a grandeza numérica, talvez, e irmãos, em todos os aspectos, Deus está vendo a grandeza dessa cidade, em riqueza. Deus está vendo a questão intelectual, Deus está vendo a questão política dessa cidade, Deus está vendo a questão numérica da cidade, Deus está vendo a capacidade desse povo, o intelecto de cada um. Então, irmãos, Deus a chamou de grande cidade, mas tinha um problema, e o profeta deveria clamar contra ela. Quais as razões de que o profeta precisava clamar contra essa cidade? Tão grande que era, de Deus reconhecer a grandeza dessa cidade, era a sua malícia, a sua maldade, a sua crueldade, e tinha chegado ao coração de Deus. Então o Senhor pede ao profeta que vá àquela cidade e clama contra ela. Meus irmãos, passei a semana orando e perguntando a Deus o que iríamos falar nesta manhã aos irmãos, e Deus não me respondeu uma só palavra. A mente não abriu para nada. Escolhi texto bíblico, versos bíblicos. Quando foi hoje pela madrugada,
o Senhor abriu meu coração, disse: leva essa palavra à igreja. Mas eu perguntei, eu falei: Senhor, mas contexto, né, para pregar isso aí, tem que clarear, tem que vir na minha mente, tem que saber o que está acontecendo. E num momento difícil para mim, como eu acabei de falar aqui, né, o falecimento do grande amigo, pastor Moacir. Mas Deus falou assim: fale ao seu povo, fale à igreja, que é o meu povo, é o povo do Senhor. Fale a eles, digam para eles da maldade da cidade de Nínive, que era a razão, humanamente falando, de um distanciamento, agora não da cidade, do povo de Deus, mas o próprio Deus distanciar-se do povo. O nível de perversidade, quando você olhando a questão humanamente falando, você vai ver, era razões para Deus distanciar da cidade, não querer saber dessa cidade, mas é o contrário, é o inverso disso. Deus olha a maldade da cidade que contrariava o seu coração, e Deus está contemplando a perversidade da cidade, o ponto de entristecer o seu coração, mas tem algo que falava mais forte, e nos fala de uma grandeza tremenda, irmãos. Era o amor que ele tinha por aquela cidade. Então nós precisamos olhar, irmãos, em todos os aspectos, a maldade dos homens. Nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós vamos olhar, irmãos, o distanciamento das pessoas de Deus, estão distanciando cada vez mais do Senhor. Nós precisamos olhar, irmãos, vários aspectos hoje que estão distanciando as pessoas de Deus. A descrença tem aumentado, a idolatria tem somado, principalmente aqui na nossa cidade. Então imaginamos de que Deus está distante, Deus está distanciando. Não, Deus está próximo, está amando, e quer que a sua igreja, que é a voz profética, clame contra essa cidade, clame contra esses políticos, irmãos, que nós conhecemos. Alguns até já governaram e não governaram bem, fizeram coisas que não deveriam fazer, e nós temos o conhecimento disso, e enraizamos algumas, eu diria aqui, oposição aos tais. Chegamos ao ponto de achar: não vou nem participar mais disso, não dá certo. Em algum momento podemos até pensar, né? Oxalá que ninguém tenha pensado isso, mas olha, fulano deveria morrer, deveria nem estar vivo. Nós começamos a imaginar isso, podemos imaginar sim, somos humanos, mas o Senhor, Ele está contemplando tudo isso, está dizendo: olha, meu povo, olha, minha igreja, clama contra essa cidade, porque tem um povo aí que eu amo, que eu quero zelar por eles. Vocês conhecem apenas o exterior, eu conheço o interior. É isso que o Senhor está nos convidando, está nos mandando fazer, irmãos. Os historiadores dizem que os ninivitas eram um povo extremamente violento, um povo de coração totalmente, irmãos, perverso, e a palavra confirma isso. Os habitantes da cidade de Nínive eram odiados por todos os povos vizinhos, por causa das suas conquistas, ou das suas atitudes cruéis. A crueldade e a violência dos ninivitas eram sem medida. Um povo, ou os povos temiam os ninivitas. Mas presta atenção, mesmo sendo uma cidade extremamente violenta, o Senhor os amava e conhecia o nível de maldade existente em cada coração dos habitantes daquela cidade. Isto fica bem claro quando o Senhor disse a Jonas que fosse à cidade e clamasse. Ele disse: dispõe-te, vai à cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A malícia da cidade havia chegado ao trono de Deus. Mesmo assim, Deus os tinha como especiais, importantes. Uma coisa que nós não podemos, irmãos, esquecer:
Deus os tem como os tinha, como especiais importantes. Deus tem cada uma dessas pessoas como especiais importantes. Lá no capítulo 3, verso 3b, ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus. Essa cidade é muito importante diante de Deus. Deus queria salvar aquela cidade de sua malícia. Para isso, designou o profeta Jonas para tal tarefa. Deus ama essa cidade e Ele tem designado cada um de nós, irmãos, para a tarefa de trabalhar na conversão dessa cidade, desse povo, em nome de Jesus. Jonas recusou aí a cidade de Nínive porque aos seus olhos, os habitantes de Nínive deveriam morrer. Por isso que ele não foi. Seus olhos, eu vou lá pregar para esse povo? O povo é louco, tem que morrer. Não, meus irmãos, aquele povo, embora que fosse de fato loucos, perversos, cruéis, mas Deus tinha um carinho especial, um amor especial por aquela cidade, e o profeta deveria dizer isso a eles. Talvez o nível de crueldade estivesse muito aflorado em meio àquele povo, o fato deles desconhecerem, não conhecerem o amor de Deus. Cabe a nós, irmãos, mostrar o amor de Deus a este povo, mostrar o amor de Deus aos candidatos. Ontem não, foi sexta-feira. Ontem nós ficamos o dia todo fora, fomos visitar a Aninha. Sexta-feira eu tive a oportunidade de dizer aos candidatos que lá em casa estiveram, dizer para eles: olha, o governante precisa ter temor de Deus. Temor de Deus é a chave para a vitória de qualquer governante. A cidade precisa ter o temor de Deus. E os responsáveis em mostrar isso somos nós. Os olhos de Deus, os olhos de Jonas, aquele povo deveria morrer, mas aos olhos de Deus, os ninivitas deveriam ter uma oportunidade de vida, porque o Senhor não vê como vê o homem. 1 Samuel 16, o irmão sabe bem, né? Esse verso, 1 Samuel 16, 7, parte B. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. A diferença está aí, né? Para o coração. Jonas tinha formado na sua mente uma ideia a respeito dos ninivitas. Sabe qual? Então somente uma. Para aquele povo só a morte, não tinha mais saída. O Senhor estava dizendo a Jonas: vai, pregue a minha palavra aos ninivitas, ensina-os a invocar o meu nome, e eu os salvarei. E eu os salvarei. Em Atos 2:21 diz a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então foi o que o Senhor disse a Jonas. Os atos cruéis dos ninivitas, irmãos, era resultado de um coração maldoso, cheio de maldade. Os atos de Deus era mostrar o amor para que eles fossem transformados para a honra e glória de nosso Deus. Irmãos, os atos violentos, corruptos, que nós às vezes estamos vendo, que muitas das vezes nós criticamos, e até com certa razão, o nível de perversidade do povo, a idolatria do povo, nós às vezes assistimos bem de perto, que às vezes nós achamos que não tem mais jeito, ou só a morte. Mas o Senhor está se apresentando, dizendo: mostra o meu amor, que eu transformarei
esses corações. E o resto os irmãos já sabem. E depois de ter pregado, ter clamado contra aquela cidade, o rei reuniu todos, promoveu o jejum. Até os animais tiveram que jejuar. E todos se renderam aos pés do Senhor Deus, tendo Deus como o Senhor de suas vidas. Talvez esse povo esteja esperando isso, meus irmãos da igreja. Pregue a palavra, anuncie o amor de Deus, anuncie o poder transformador que Deus tem na vida das pessoas, e nós veremos o resultado que o Senhor tem para cada um deles.